Tudo bom, gente? Vamos voltar a falar de reforma protestante. Professor Ronaldo. Hoje vamos continuar falando das religiões protestantes do século XVI, tá? Falaremos hoje do calvinismo e do anglicanismo. Calvino, ele de uma certa maneira, ele era um seguidor do Lutero, né? Ele é um francês, acaba se convertendo ao protestantismo, segue muitas ideias da doutrina luterana, mas divergia do seu, vamos chamar assim, do seu mestre, do Lutero, em alguns pontos específicos. Essa pregação calvinista vai encontrar um espaço favorável na cidade suíça de Genebra, importante área comercial, onde a classe burguesa local vai encontrar na pregação protestante uma forma de se contrapor ao poder político do Duque de Savoia, católico, certo? Então, de novo, né, você vê uma disputa econômica, social, política, onde o Duque de Savoia usa o catolicismo para se sobrepor àquela burguesia já com discurso protestante. Uma lógica de afirmar seus interesses econômicos, de enriquecimento individual, de busca do lucro. Então, nesse sentido, podemos identificar alguns aspectos nessa doutrina calvinista, vamos colocar assim. Ela tem importantes aspectos na questão econômica e na questão moral. Por isso que eu peguei alguns exemplos aqui para trabalhar com vocês, que eu acho que evidencia esses pontos levantados agora. A questão da salvação da alma diferencia de uma certa maneira o discurso calvinista do discurso luterano e também ajuda a explicar esse segundo tópico que eu coloquei para vocês. A burguesia suíça vai gostar da pregação calvinista. Vamos ver por quê. A questão da salvação da alma. Vamos lembrar que eu disse que Calvino bebe na fonte do luteranismo. Um dos pontos principais de discórdia é exatamente a questão da salvação da alma, certo? Vamos dizer que o senhor Lutero, que a salvação da alma humana vinha basicamente pela fé absoluta em Deus. E vamos dizer que, diferentemente, o senhor Calvino dizia que a salvação da alma humana não viria necessariamente através da fé, mas viria através de uma coisinha chamada graça divina ou predestinação. Quando o homem nascia, ele era abençoado por Deus. Segundo Calvino, isso não dependia muito da ação ou da vontade humana. Então, vamos imaginar um papo hipotético entre Lutero, o mestre no caso, e seu seguidor Calvino. E aí, nesse papo hipotético, vamos dizer que o Lutero questiona o Calvino e diz o seguinte: tá bom, Calvino, então você não acredita que a fé salva o ser humano, e não é assim que ele alcança o reino dos céus. Então, quais são os elementos que para você mostram, né? Você está me dizendo que o homem é agraciado, ele é predestinado por Deus, certo? Ele é eleito, escolhido por Deus. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta, Calvino. Se Deus escolhe o homem, abençoa o homem, quais seriam os sinais que Deus envia de que esse indivíduo foi abençoado, foi predestinado por ele? Aí Calvino vai dizer o seguinte: ô Lutero, para mim, o primeiro sinal enviado é aquele que você diz que basta para salvar, ou seja, a fé. O homem que tem fé é um sinal de que ele foi escolhido por Deus. Só que tem um segundo sinal, Lutero. E o segundo sinal é a riqueza, é o sucesso alcançado com o seu trabalho. Olha que barato. Aí a burguesia vai se jogar no chão e vai bater palminha. Porque quando o trabalhador escutar esse papo, a burguesia vai falar para ele: trabalha também, que você vai alcançar sucesso. E quando a burguesia fala para esse trabalhador: trabalha também, muito provavelmente esse trabalhador está se habilitando a ser mão de obra, a ser explorada por essa burguesia. Aí, dentro dessa questão da salvação da alma humana, você estabelece uma relação do calvinismo com o capitalismo em crescimento naquele momento, sendo criado, vamos colocar assim, nos seus primeiros passos. Portanto, essa nova religião, o calvinismo, ela cria uma nova ética, uma nova moral econômica. O calvinismo justifica a riqueza individual, material,
Ao contrário da Igreja Católica, que dizia que a riqueza, a usura era um pecado, Calvino diz que isso é uma bênção de Deus, onde você pode ver às vezes na televisão alguns líderes religiosos associando a ideia de progresso, certo? Não a questão basicamente espiritual, mas a questão material. Você vê aqueles depoimentos, o camarada fala logo, poxa, Deus me escolheu porque eu consegui, eu estava na crise, eu consegui comprar um carro, eu consegui comprar um apartamento, o camarada fica falando de grana e riqueza material o tempo inteiro. Aí eu lembro logo do Calvino. Tem uma outra questão, além de mexer com a ética econômica, com a valorização da riqueza patrimonial, individual, Calvino mexe também com a questão moral. Aí você vai falar de uma coisinha chamada consistório. Consistório é uma espécie de assembleia, certo? Consistório é uma espécie de órgão de vigilância. Essa assembleia, esse órgão, chega a governar a cidade de Genebra, controlada pela religião calvinista. E nesse caso, dentro desse aspecto moral, vai estabelecer uma rígida disciplina, proibir os jogos, proibir a dança, suprimir as imagens, suprimir os altares. Então, podemos dizer que o calvinismo, de uma certa maneira, é uma continuidade da pregação luterana, mas em alguns aspectos diverge dessa pregação luterana e firma um ponto extremamente importante para aquela nova estrutura econômica que estava sendo criada na Europa naquela época, no século XVI. Qual é esse principal ponto? A valorização da riqueza patrimonial, da riqueza individual. Portanto, a base para o enriquecimento, para o fortalecimento da classe burguesa. Beleza, então agora vamos falar do anglicanismo. Inglaterra, na época da dinastia Tudor. Governo de um rei chamado Henrique VIII. Quais são os fatores envolvidos nessa formação, digamos assim, nessa nova religião? Posso dizer para vocês que tem muito mais questão econômica, política, do que propriamente religiosa. O rei, naquele momento, aquela dinastia, lidava com um probleminha. A Igreja Católica, para variar. O poder que a Igreja Católica possuía dentro daquele Estado que espera se consolidar, no caso a Inglaterra. Ronaldo, qual era o problema da Igreja? Naquele momento, assim como em outras partes da Europa, o comportamento do clero era caracterizado pelos abusos, pela falta de comprometimento, pela falta de, vamos colocar assim, de fé. Uma outra coisa que incomodava bastante os ingleses era a ineficiência dos tribunais religiosos. Os cargos públicos quase sempre eram distribuídos entre os membros do clero, do alto clero pelo menos. E uma coisa que pegava bastante é que a Inglaterra demorou muito a se recuperar, lembrando que a Inglaterra tinha atravessado um bom tempo com a França disputando uma guerra chamada Guerra de 100 Anos, mais de um século de duração na verdade. O que estava acontecendo com a Inglaterra naquele momento? Seus cofres estavam vazios. E a consolidação da monarquia na dinastia Tudor passava por criar uma condição econômica favorável, o entesouramento daquele Estado. Existia uma instituição dentro da Inglaterra que era tão mais poderosa, economicamente falando, que o Estado inglês. E essa instituição se chamava Igreja Católica. Certo? Então, provavelmente, o rei vai enxergar no processo reformista uma forma de afirmar, como eu disse lá atrás, seus interesses nacionais sobre os interesses universais da Igreja Católica. Uma estratégia utilizada para resolver problemas desse Estado. Então, dentro desse contexto de disputa de poder, de incômodo da sociedade inglesa com esse poder exagerado da Igreja Católica, aí vai acontecer uma coisinha. O rei, querendo sanar seu problema econômico, na verdade o problema econômico do Estado que ele dirigia, ele vai determinar o confisco dos bens da Igreja Católica dentro do seu país, principalmente terras. Óbvio que isso não ficou muito bem. Claro que o Papa não gostou de escutar do rei da Inglaterra. Perdeu. É tudo meu agora. Essa questão foi se complicando e vai ganhar um toque um pouquinho mais apimentado quando o monarca, ainda nesse processo de consolidação da monarquia, vai envolver uma questão matrimonial. Que questão matrimonial é essa? Ele era casado com uma princesa, na verdade uma rainha, de origem espanhola, portanto católica, a Catarina de Aragão,
E a Catarina de Aragão, naquele momento, tinha um probleminha para o Henrique VIII. Não lhe deu filhos varões, certo? Homens. E na visão preconceituosa, machista do Henrique VIII, ele acreditava que a ausência de um filho varão, de um herdeiro macho, poderia trazer problemas no futuro, que na ausência desse herdeiro, ele acreditava que a Inglaterra poderia cair nas garras da monarquia espanhola. Então, dentro dessa questão, ele vai ao papado pedir a anulação de seu casamento. Na verdade, ele vai pedir o divórcio. Eu sempre brinco com essa questão, dizendo, pô, ele está de brincadeira. Quem conhece minimamente a Igreja Católica sabe que um dos sacramentos da Igreja Católica é o matrimônio indissolúvel. Por isso que o padre fala para qualquer um que case diante dele: vocês estão juntos até que a morte os separe. Portanto, Henrique VIII, que de bobo não tinha nada, na verdade ele está querendo arrumar, concretizar esse enfrentamento com a Igreja Católica. Provavelmente ele não estava querendo só tomar os bens da igreja dentro da Inglaterra, ele estava querendo mais, certo? E, obviamente, nesse caso, ele toma um sonoro não por parte do Papa Clemente VII. Não conceda o divórcio, que é o bastante para ele. Em 1534, através de um documento chamado Ato de Supremacia, certo? Aqui, ó, coloquei para vocês, certo? Ato de Supremacia, no longínquo ano de 1534, mesmo ano que o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias. E aí, Ronaldo? E aí, que o nome já diz, olha lá, Ato de Supremacia. O que é isso? Supremacia do Estado inglês sobre o poder universal da Igreja Católica. Ele vai consolidar, a partir de agora, oficialmente, o confisco dos bens do clero e ainda faz uma jogada de mestre. Qual é a jogada de mestre? Ele se torna o chefe supremo religioso dentro do país. Ele rompe o ato de supremacia, na verdade, consolida a separação entre igreja e Estado. Quem é que manda nessa igreja? Ele, o rei da Inglaterra. Olha que barato. Olha o absolutismo inglês se consolidando, enriquecendo, tomando os bens da igreja, e o monarca ganhando para si o poder religioso dentro daquele país. Entenderam como essa reforma serviu para vários objetivos econômicos, sociais e principalmente nesse caso político? Aqui fica clara essa questão da disputa entre o poder nacional e o poder universal da Igreja Católica. Mas para dizer que ele não mexeu em nada da religião, obviamente que ele mexeu nos sacramentos. Claro que vai ter aqui dentro dessa religião anglicana a possibilidade de divórcio. Não é à toa que esse camarada será conhecido posteriormente, né? Henrique VIII e suas 6 esposas. Ele vai aproveitar a onda. Uma outra coisa também, religiosamente falando, ele desencoraja a crença nos santos, ele populariza. Ele não, na verdade, a nova religião, né? Populariza a leitura da Bíblia, que passa a ser escrita, traduzida, no caso, para a língua nacional, para a língua inglesa. Então, lembrando, esta daqui valoriza, enfatiza uma nova ética, uma nova moral econômica, valorizando o enriquecimento individual, e esta daqui, a anglicana, enfatiza o crescimento dos interesses nacionais diante do poder universal da Igreja Católica. Na próxima aula, para fechar esse importante assunto, falaremos da reação da Igreja Católica diante disso aqui. Falaremos da Contra-Reforma ou da Reforma Católica. Valeu, rapaziada. Aquele abraço. Conto com vocês. Continuem se cuidando. Tchau, tchau.